Na medida que nós vamos assim nos aproximando do final do ano, a igreja também ela vai nos colocando numa atitude de reflexão que nós precisamos fazer da nossa vida, para ver até como é que nós estamos, né? Uma vez que Jesus disse que ele pode chegar a qualquer momento, então, se ele poderá chegar e vai chegar a qualquer momento, como é que nós devemos estar? Preparados. Então vejam, desde ali do capítulo 9, do versículo 51, desse Evangelho de São Lucas, Jesus ele toma a decisão de ir para Jerusalém, porque está chegando a hora dele morrer. Então, como eu venho falando, né? Um resumozinho. Então Jesus vem, toma a decisão, é preciso passar, ele está lá na Galileia, que é lá na parte norte do mapa de Israel. Então ele desce, passa pelo meio, que é a Samaria, não foi bem recebido lá, tanto que João, né, e Tiago disse, desce, manda descer fogo do céu. E Jesus diz, não é desse espírito que nós devemos nos animar. Então eles dão a volta, vêm pela Parreia, continua, chega em Jericó, porque Jericó fica ali mais ou menos uns 20 minutos, para quem vai de ônibus, né, de carro deve dar uns 15, para chegar em Jerusalém, porque Jerusalém fica no alto e Jericó fica embaixo. Então Jesus se encontra ali na porta de Jericó com o cego, ele cura o cego, depois ele entra em Jericó, aí acontece a conversão de Zaqueu, ele começa a subir, embora essa passagem nós não lemos, porque vai ser vista na Semana Santa. Aí Jesus, quando ele chega no ponto alto, ali de Betânia, que de Betânia já dá para ver Jerusalém, para ele descer pelo Monte das Oliveiras, para entrar em Jerusalém, aí o pessoal começa a clamar. Aí tem aquele momento, né? Hosana ao filho de Davi e tudo. Jesus desce o Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém, ele chora, aí ele entra e vai direto para o templo, vê aquela bagunça, começa a bater em todo mundo, e aí por diante. Aí nós vimos ontem, né, a viúva que colocou a moedinha, e agora ele continua no templo. Só que o templo de Jerusalém era uma das 7 maravilhas do universo. Quando as pessoas entravam no templo, elas ficavam maravilhadas. Por isso que o evangelho hoje começa, né? As pessoas ficavam olhando o templo que era construído, né, enfeitados com belas pedras preciosas, que aconteceu através de ofertas votivas que o pessoal fez. Então o pessoal entrava lá e ficava entusiasmado. Aí Jesus agora diz para eles assim, vocês vão ver o que vai acontecer, isso aqui vai cair tudo, vai ser tudo destruído. Agora Jesus começa as profecias em relação ao templo de Jerusalém. Que o templo de Jerusalém será destruído e não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí começam a perguntar para ele, quando é que isso vai acontecer? Aí Jesus, fica tranquilo, quando vocês ouvirem falar disso e disso e disso, não é para se desesperarem não, mas é preciso que aconteça. Aí nos anos 70, o general Tito, o general romano, ele entrou em Jerusalém e destruiu o templo, destruiu a cidade. E até hoje o templo não foi reconstruído e não será reconstruído. Porque no templo antigo acontecia o sacrifício da antiga aliança. E agora, com Jesus, acontece o sacrifício, que é ele mesmo, né, que é oferecido, com o sacrifício da nova aliança, que é o que está acontecendo agora nessa missa, é o sacrifício do Senhor. Esse sacrifício não será substituído. Agora, o que é que isso tem a ver conosco? Então, vamos agora
para nós. Realmente, essa profecia de Jesus, ela se realizou nos anos 70. Jesus, antes, Jesus já tinha morrido, já tinha subido aos céus. Jesus havia prometido que ele iria voltar. No domingo passado nós proclamamos ele como Rei do Universo, o Senhor e Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor onipotente, o Pantocrator, aquele que é onipotente, aquele que vai reinar por todos os séculos dos séculos. Amém. Só que essa profecia, ao mesmo tempo que se realizou com o templo que foi destruído, ao mesmo tempo ela nos deixa aberta para os outros sinais também que acontecerão no decorrer dos tempos, até que Jesus venha para nos buscar. Então, olha, quando vocês ouvirem falar de guerras, olha, quantas guerras que acontecem. Cada império que se levanta, as guerras também acontecem. Os homens não querem saber de Deus, então vem guerra. A gente ouve falar de guerra, né? Guerra no Irã, guerra no Iraque, não sei aonde, em tantos lugares. Às vezes dá a impressão que aqui no Brasil também vai acontecer coisas desse tipo. E aí, sinais nos céus, né? Você vê que hoje o pessoal fica numa agitação interior, aí fala da ordem mundial, da globalização. Se fala de que vai alguém sentar no trono da igreja, e o pessoal... Jesus diz assim, olha, quando vocês ouvirem falar dessas coisas, fiquem em paz. É isso que ele está falando no Evangelho aqui. Então, para que tanta agitação? Ao mesmo tempo ele diz, olha, fiquem em paz porque isso vai acontecer. Quando? Eu não sei, eu não sou profeta. Tem pessoas aí que estão dizendo que vai ser o ano que vem, que vai ser não sei o quê. Outros falaram que ia ser no ano 2000. E aí coloca as datas semelhantes para dizer que isso vai acontecer. Aí fica uma agitação. Ai, meu Deus, o que... Jesus disse para nós nos acalmarmos. Mas que isso vai acontecer, vai. Não precisam ficar agitados. Essas leis que tem aí na questão do aborto, nós vamos, enquanto igreja, nós vamos lutar para que essas leis não aconteçam? Nós vamos, mas a nível de globalização essas coisas vão acontecer. Isso tem que ficar bem claro para nós. Mas nós cristãos vamos lutar para que essas leis, elas não aconteçam, mas que vai acontecer, vai. Ou entra, ou vai ficar para trás. É assim, porque é a nível humano. Essas questões do homossexualismo, meus irmãos, vai acontecer. De repente vai ter gente aí que vai dizer, nossa, padre, você está sendo muito negativo. Não, eu estou falando que Jesus disse, vai acontecer. Aí nós vemos, ele fala de sinais nos céus, né? Olha quantas aparições de Nossa Senhora. Aquelas que a igreja diz, olha, isso aqui realmente é uma aparição verdadeira, como a de Fátima, de Lourdes. Mas tem tantas outras aparições por aí que ninguém é obrigado, a acreditar. Você pode acreditar como você pode não acreditar. Se você acreditar, você não estará pecando. E se você não acreditar, se você acreditar, não estará pecando. E se acreditar também, fica tranquilo. Não tem problema. Por exemplo, na Bahia, tem a aparição lá de Anguera, Nossa Senhora de Anguera. Aí tem muita gente que está ali vendo e está dizendo, está vendo, Nossa Senhora de Anguera falou isso. Ai, agitação, fica calmo. Se é para confirmar, confirma.
Tem na África, em Quiberó, não sei como é que é a pronúncia. Nossa Senhora apareceu também lá numa escola para algumas moças, que agora já são adultas já. Mesma coisa, Nossa Senhora vai falando. Tem a de Garabandal, e tudo com sinais extraordinários. Tem em Medjugorje, e uma agitação do povo, e não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos... Gente, calma. Olha, seja santo você, primeiro seja santo. Peça a graça da humildade, de não ser orgulhoso, de fazer o bem ao próximo. Cumpra os mandamentos de Deus. Aí tem pessoas que não estão nem vivendo uma vida de Deus, em Deus, né? E agitando os outros e não sei o quê, e fala isso e fala aquilo. O cara nem mudou de vida. Semeando discórdia aqui e acolá. Se baseando nessa ou naquela profecia, dessa ou daquela pessoa. Bem, se Jesus vai chegar hoje, eu não sei. Se ele vai chegar amanhã também, eu não sei. Se daqui a 13 minutos também, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que criar vergonha hoje. Como todo mundo sabe dessa palavrinha que eu gosto de falar. Se Jesus chegar hoje, você está preparado? Com todas as realizações dessas profecias que estão acontecendo? Você está em dia com as suas confissões? Porque tem pessoas aí que estão profetizando, falando isso, fazendo aquilo, mas nem se confessa. De que vai adiantar você estar sabendo de tudo que está sendo falado, se você não leva uma vida em Deus? Ah, não, porque os padres são isso, os padres são aquilo, porque o bispo é isso e o papa é aquilo, eu não vou mais me confessar com eles. Então tá bom, quem não se confessa não se salva, então fica nessa onda aí. Porque Jesus disse que ele ia chamar pessoas santas para governar a igreja. Começou com Pedro lá, e Judas. E João, que lá no início já queria mandar descer fogo do céu, como eu falei no início da homilia. Depois é que ele se converteu, ficou falando de Deus é amor. Depois ele se converteu lá na frente. Mas era duro, era severo. Passou-se um tempão para a conversão dele. Agora, quem disse que nós padres somos santos? Olha, na carta aos Hebreus diz assim, que o sacerdote é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício a Deus. Primeiro por ele, que é pecador, e depois pelo povo. Bem, eu estou lutando para ser santo? Eu estou, né? O padre, como é o nome do padre? O Anderson, que está aqui hoje, celebrando, também está lutando. Agora, se o padre José Augusto é santo, eu não sei. Aí tem gente que fica aí dizendo que eu sou santo por causa de homilia. Olha, tem tanta gente fazendo homilia bonita e está indo para o inferno depois. Porque por trás levavam uma vida errada. Não, mas nossa, mas ele... Aí se decepciona, né, quando sabe de coisas em relação a esse e aquele padre. Levou uma vida errada e está levando porque quer. Era para nós levarmos uma vida santa. Agora, o pessoal, é porque vocês esperam que nós sejamos santos e nós deveríamos ser mesmo. E aqui eu não estou jogando água por cima não, água fria. Mas tem muitos padres sem vergonha. O primeiro é esse que está falando para vocês aqui. Tem muitos. Não vou falar dos outros, falar de mim. Eu sou um. Então reze pela minha conversão, para eu mudar de vida. Aí depois, quando sabe disso, aí se decepciona, não quero mais saber da igreja, vou abandonar a igreja, Você vai abandonar a igreja por causa disso? Cada um que não crie vergonha na sua cara, não.
Vou recordar, né, que Jesus disse, né, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí nos finais dos tempos muitos virão dizendo: Senhor, eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome, eu profetizei no seu nome. Nós vemos tanto isso hoje, não é? Tantas profecias, tantas pregações bonitas. E Jesus está curando agora uma pessoa aqui, o pessoal levanta lá o braço e fui curado. Milagres aqui e acolá. Aí Jesus vai olhar para esse sem vergonha que está curando, que está profetizando, que está pregando bonito, que está fazendo um monte de coisa. Ele vai dizer: seu sem vergonha, afasta-te de mim. Mas Senhor, eu preguei do seu nome, eu fiz um monte. Afasta, porque as tuas obras foram de injustiça. Ou seja, injustiça aqui é falta de santidade. Porque aí agora Jesus está esclarecendo uma coisa. Não é minha santidade que leva você a ser curado, mas é o poder de Deus que faz. Isso independe da vida que eu levo. Por isso que vocês veem por aí, você diz: nossa, mas aquela pessoa, ela fazia tanta coisa, eu não acredito que ela... Acredite! É mesmo, ela fazia, Deus fazia nela tantas obras maravilhosas, mas era um sem vergonha. Levava uma vida errada. Mas era um sacerdote? Era um pregador? Era. Estava na pastoral? Estava. Então agora eu pergunto de novo, diante de tantas catástrofes que estão acontecendo, fora da igreja e dentro da igreja, sem julgar essa ou ação daquele outro, eu pergunto, se Jesus chegar hoje, você está pronto? Você vai mesmo? Ou você está se enganando? Na frente do povo, você é uma coisa. Até levita, né? Porque tem pessoas que, diante do povo, quando pega um microfone, olha, só não pode pegar um microfone. Pegou, pronto, vira. Aí, aquela coisa bonita, aí quando está rezando, fecha os olhos. Na hora que a pessoa vai pregar e se ajoelha, reze por ele, aí o cara se ajoelha lá, aí todo mundo coloca a mão em cima, aí vai: ai Jesus, eu te amo Jesus, e não sei o quê, e aquele amor tão platonizado, na frente de todo mundo, quando sai do palco ou do púlpito, é pior do que Herodes. Aí todo mundo fica atrás querendo pegar e não sei o quê, já proclamando que o cara é santo. Aí quando recebe nas redes sociais um monte de porcarias e besteira, fica todo mundo decepcionado. Não quero mais saber da igreja. Você não quer mais saber da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Você baseou sua igreja, você baseou a sua vida de santidade no padre José Augusto? Me desculpe, eu dizia assim: você vai se ferrar se você basear a sua vida na minha pessoa. Você tem que basear a sua vida em nosso Senhor Jesus Cristo. É nele. Ele é o exemplo. É nele que está a nossa confiança. Porque eu não sei da minha vida como é que vai ser. Sabe aqueles 5 minutos que dá na gente? Não tem os 5 minutos? A gente está assim, de repente, dá uns 5 minutos, já vai lá e mata um. Dá 5 minutos, sai com uma mulher. E me desculpe eu dizer, até com homem, né?
mais saber da igreja. Então Jesus disse que isso tudo vai acontecer, então fique em paz, tranquilo. Seja santo você, seja fiel você, procure a confissão você, seja fiel aos sacramentos você, faça adoração você, faça o bem para o próximo você, é você que tem que ser. Porque a única pessoa que nós devemos nos espelhar é em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não decepciona e não decepcionará ninguém. Os santos, porque já estão na eternidade e conseguiram a santificação, estão lá. E a Virgem Maria e São José. É neles que nós devemos olhar e nos espelhar. Nos outros, nós vamos vendo, mas com um pezinho lá e um pezinho cá. Pisando em ovos. Está demonstrando santidade, mas não sei, né? Eu quero tirar uma foto com você. Aí tira a foto, aí acaba errando, porque não pode errar não, viu? Enquanto errar, selfie, foto, um monte de coisa. Pisou na bola, porque todos nós somos pecadores, pronto, acabou, rasga a foto, manda na internet e fica falando um monte de coisa, tá vendo? Eu quero ver alguém falar isso de São José, de Nossa Senhora, dos santos que já estão lá. Mas desses que estão aí, um pezinho lá e um pezinho cá. Muita oração, muito jejum para perseverar. Que Deus nos dê a graça, então, da perseverança. Porque pode ser que ele demore ou ele chegue hoje. Então, vamos ser santos hoje? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.